Olá a todas e todos. Estamos aqui nessa tarde da sexta-feira para conversar com a nossa querida e muito especial autora, poeta, ativista, Márcia Cambeba. Márcia está no livro do Feminino Infinito, ela faz parte do nosso coletivo, que existe há 5 anos, e nós temos essa parceria com a UBE para as entrevistas no YouTube e o BEcast, no podcast. Então, não só no YouTube vocês podem nos assistir, como também no podcast. Márcia, seja muito bem-vinda e agradecemos a sua presença hoje aqui. Obrigada, Paula. Obrigada por esse convite, primeiramente, de estar com vocês nesse livro maravilhoso que reúne mulheres, não só do Brasil, mas de outros. Então, eu fico muito agradecida pela sua amizade, pelo seu convite, por estar agora nesse momento com você aqui, depois de a gente já ter se encontrado em São Paulo também. É um momento rápido, mas deu para a gente se ver. Então, é muito gratificante para mim poder falar com você e com a UBE sobre literatura. E aí, trazendo também, já que a minha presença faz referência a uma literatura indígena. E aí, eu Ah, queria fazer um canto para a gente iniciar esse momento, se você me permite. claro, vai ser uma honra, por favor, faça, muito importante. Depois eu vou começar com as perguntas e é uma maravilha receber você com esse ritual lindo. Vamos lá. Auá, linda, massa isso, Kauai. Kauá, mirinda, massa isso, Kauai. Kauá, mirinda, Kauá, mirinda, Kauá, mirinda. Amazônia, Eruiriqui, Supi Amazônia. Amazônia, Eruiriqui, Supi Amazônia. Kauá, mirinda, massa isso, Kauá, iuí. Kauá, mirinda, Kauá, mirinda, Kauá, mirinda. A árvore me pintou, vermelho e preto, minha pele ficou. Urucum, genipapo, eu sou esse tronco que cresce sereno em meio à cidade. Meu ser é do mato. Eu sou o retrato de um povo que um dia nesse Brasil pisou. A árvore me pintou, grafismo de alma, de quem tem no peito a cor do respeito que o branco manchou. Que Obrigada. lindo! Ê, maravilhoso, Márcia. Você, além de uma escritora incrível, com um trabalho lindo, você tem esse trabalho de atriz, esse trabalho de performance, que é sensacional, é muito assim, único mesmo, é bem teu, né? Então, vou começar com as perguntas. A pergunta inicial que a gente faz são sempre as mesmas perguntas para as mesmas para convidadas diferentes, exatamente para que a gente veja a diversidade nas respostas. Né? Então, vou conversar com você e perguntar. Para você falar, a primeira pergunta é: fale da sua origem. Né? A gente sabe que a sua origem é indígena, você é cambeba, e aí vai trazer uma riqueza enorme para a gente saber um pouco mais dessa tua origem. Né? Conte-nos sobre a sua. A pergunta é: conte-nos sobre a sua tessitura simbólica existencial. No teu caso, com toda essa ancestralidade indígena,
a tua tessitura existencial tem todo um outro lado dos povos originários, né, que a maioria das entrevistadas não tem. A gente vai ter uma outra indígena. Você é a primeira que a gente está fazendo aqui, é muito importante, porque vocês já estavam aqui antes da gente chegar, antes dos portugueses, dos outros, né? Eu também tenho sangue indígena na minha família, mas antes dessa mistura dos portugueses e dos europeus, enfim, que vieram para cá, vocês é que são os povos originários do Brasil, vocês é que são os brasileiros de origem. Então, fala um pouco dessa sua origem, da sua infância, e quando despertou em você a escavação do olhar, para esse olhar literário. Muito obrigada. Eu sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba. A minha caminhada começa na aldeia Belém de Solimões, Alto Solimões, Amazonas. Nasci em contexto de aldeia, fiquei com o povo ticuna vivendo, aprendendo, é deles que me vem toda a memória, as narrativas que escutei e que contribuem bastante para a minha literatura, mas também eu tive uma avó. Então, como todo indígena, a gente escuta sempre e todo dia os nossos anciões. Vem deles toda a sabedoria que a gente aprende. Então, a minha avó me contava as narrativas, embalando numa maqueira. Maqueira, para quem não sabe, parece uma rede, mas é tecida com uma fibra chamada tucum. Que Então, ela lindo. tem umas tramas, né? E a minha avó ficava naquela maqueira, enquanto a gente ficava debaixo dela, da maqueira, eu, particularmente, embalando ela e ouvindo as narrativas enquanto ela fumava o seu cachimbo. Que lindo. Qual o nome da sua avó? Qual o nome da sua avó? Assunta, ela, Assunta, Assunta. ela é homenageada em todas as minhas literaturas que faço, são dedicadas para ela. Que lindo. Então, eu saí da aldeia aos 9 anos de idade, porque eu peguei pneumonia muito grave, começo de tuberculose, e eu tive que ir para a cidade para me tratar, senão eu vinha a óbito. E o médico falou para minha avó que se eu voltasse para a aldeia, poderia recair e poderia morrer, né? Não ter a rapidez de me tirar de lá. E a minha avó foi ficando na cidade para que a minha saúde se restabelecesse. E assim eu também fui ficando na cidade. E na cidade eu fui estudando, me dando conta de que eu estava no outro território, com uma outra territorialidade, mas sem perder a essência de ser quem eu sou. E minha avó sempre me levava anualmente para ter esse encontro com o povo que me acolheu, meu povo adotivo, Chicuna, porque nós somos Cambeba, Cocama e o Itoto de pertencimento de sangue, né, parental. O Itoto, pai da minha mãe, minha avó materna é Cambeba e Cocama, um povo que a gente vai chamar de um povo misturado, né? Então tem parte da minha família que se afirma Cambeba, parte se afirma Cocama, e eles estão certos, porque eles têm no seu DNA esses dois povos. Eu escolhi pela identidade de Cambeba. Ninguém pode também ser tudo ao mesmo tempo, né? Mas se bem que a gente luta, está todo mundo entrelaçado. Essas lutas estão entrelaçadas. E, ah, e assim eu fui aprendendo com a minha avó a poesia dentro da aldeia. Com 7 anos, eu recitava aquilo que ela escrevia e cantava as músicas que ela compunha. Fora da aldeia, eu comecei a compor minhas poesias e a compor minhas músicas. Então, o que eu recitei aqui foi tudo autoral, o que eu cantei foi tudo autoral, e tudo que eu faço é autoral. Porque eu acredito que a gente tem essa capacidade, não só como mulher, mas como ser humano, de ser multi, de ser plural, e de abarcar em nosso ser outras e outras artes, além da música e da poesia, eu também fotografo, eu também roteirizo, eu também faço a performance no palco como atriz. Enfim, a gente organizo o meu trabalho, produzo o meu trabalho, executo ele, escrevo ele. é, Enfim, eu tenho que ser multi porque minha avó dizia, você sabe quando eu dizia para ela que eu não sabia fazer determinada coisa, ela dizia, aprenda. Você sabe por que o sapo pula? Porque ele tem necessidade,
né? Ou você acha que ele gosta de andar pulando? Seja sapo. Então, eu comecei a ser sapo, e sapo eu estou sendo até hoje, porque aquilo que eu não sei, me proponho a aprender, porque eu não tem quem faça por mim. muito bom, Márcia. E só de curiosidade, quantos irmãos ou irmãs você teve, você tem, né? E a sua avó, imagino que devia ser lindo, uma roda, e ela com essa oralidade, contando história e recitando poesia, fazendo música, devia ser uma cena linda de família. Conta pra gente um pouco sobre isso. Não, eu não fui criada com os meus irmãos, eu fui criada por minha avó. Minha Ah, mãe teve com o meu padrasto mais três filhos, e eles foram criados apartados de mim, com a família dela para lá, enquanto minha avó me criou como filha mesmo, né? Como alguém que estava com ela ali, ela, mas o padrasto da minha mãe. Então, quem ouvia as narrativas era só eu mesmo, o privilégio foi só meu. então você foi Talvez por isso direcionada só eu mesmo, seja né? escritora da família, família que eu digo de pai, de meus irmãos, né? Aham. Só eu de escritora. Aparecem alguns escritores na família, mas já são primos, alguma coisa assim. Que relação bonita com a sua avó e que figura forte que ela foi. Ela está viva ainda ou já se foi? Ela faleceu, ela entrou em. A minha avó era nós duas a vida toda, sempre foi nós duas. Então, a gente só se separou quando eu deixei ela no caixão, né, no buraco lá do sepultamento dela, coloquei a último barro e ela ficou lá descansando. Então foi aí que eu me separei dela. No mais, era nós duas para todo canto que ela ia, eu estava junto. E, e ela me disse: você vai fazer faculdade, pode fazer a sua prova lá da faculdade, porque antes de você cursar, eu já morri. E de fato aconteceu isso, porque minha avó também era uma pajé. Que linda, Márcia. Que história forte, que história bonita. Né? E que presença na sua vida, que tem essa continuidade imensa. Você é uma artista múltipla mesmo, uma artista maravilhosa. Conta um pouco para a gente também, que eu sei. é, Bom, já vou para a segunda pergunta, porque aí da primeira vai para a segunda. Né? Como que acontece a pulsão da sua escrita e inspiração? Né? Então, a pergunta é essa: como acontece a pulsão da sua escrita e inspiração? E, no caso, eu vou emendar essa pergunta porque eu sei que você também colaborou para roteiro e dramaturgia. Então, eu quero que você fale não só dos seus livros infantis, que são maravilhosos, do seu trabalho poético, mas esse seu outro lado também de dramaturga, de contribuir para a série de televisão. Enfim, como você disse, uma artista múltipla, multitalentosa e que tem todo esse desdobramento incrível de conteúdo, né? Conta um pouco para gente. Então, a minha inspiração ela vem do território, ela vem da indagação das pessoas. É, Me disseram: qual é o poeta que você se inspira?" Minha avó não tem melhor poeta para inspirar, né? E ela continua me iluminando a minha escrita, ela continua soprando, sussurrando no meu ouvido aquilo que eu preciso escrever, aquilo que eu preciso dizer espiritualmente agora, numa conexão espiritual. E nesse lado de ser multi, né, eu vou enveredando também pela dramaturgia, e eu fui convidada para participar da segunda temporada da Netflix, Cidade Invisível. Eu, Daniel Munduruku e parece-me que Thelma Taurepang fizemos parte aí da dramaturgia, e foi muito produtivo, foi muito gratificante a gente estar ali no momento em que a Amazônia também precisa falar, né, sobre os seus entes. E, e a Matinta, o Curupira, o Mapinguari, o Boto, a Iara, enfim, eles, para nós indígenas, eles não são folclore, a gente não folcloriza algo que a gente acredita, né? Então, quando a minha avó, lá voltando para minha avó de novo, quando a minha avó contava as narrativas embalando na sua maqueira, a gente era interrompida meia-noite pelo assobio da matinta. Então, quando dava meia-noite, aquele assobio fino, agudo, estridente, amedrontador, assombrava a aldeia e assombrava a nossa casa. Que Então, a incrível. gente queria chorar,
Eu digo a gente porque a minha avó criava um primo meu chamado Márcio. Então ele também chegou a ouvir um pouco, não como eu, né? Mas ele chegou a ouvir um pouco dessas narrativas. Então, quando eu queria chorar, ela dizia: não chore, porque senão a Matinta vai entrar aqui, aí não vai dar certo, né? Que se entrar eu não sei, mas ela dizia isso. E aí eu não, a gente ia dormir. Ela disse: agora é hora de dormir. A Matinta está passando, tá para dar uma sondada se está tudo certo na aldeia. Então, todo dia, à meia-noite, aquele assobio cantava na aldeia. Isso eu digo porque eu cresci ouvindo até os 9 anos esse assobio. E a minha avó, eu nunca vi a Matinta, mas a minha avó dizia ser esse ente da natureza que estava dando uma fiscalizada, vendo se tudo estava certo. Então, a minha narrativa, ela perpassa por tudo isso, por essas vivências, né? A minha caminhada também, porque a gente precisa fortalecer em nós cada vez mais o sagrado. Eu não posso dizer que é mito, que é folclore, algo que está dentro de uma narrativa contada pelos meus ancestrais. E essa série foi muito interessante por essa mescla. Eu gostei muito, né? Imagino que a princípio deve ter tido um pouco de uma visão estereotipada, não por intenção das pessoas que produziram, mas por ignorância mesmo dessa branquitude nossa, desse nosso lado civilizatório do lado de cá e que considera tudo isso folclore. Então, sem querer, mesmo querendo fazer um trabalho bonito, no início deve ter tido um pouco de estereótipo e eu tenho certeza pelo que eu conheço de você, Daniel Munduruku, que vocês devem ter reajustado tudo isso, né? Como que foi? Vocês devem ter... Fala um pouco disso, aí a gente passa para a próxima conversa. Foi engraçado, porque a gente tinha, eu não sei o Daniel, mas eu tinha reunião, acho que eu devo ter tido umas 2 ou 3 reuniões. A primeira foi com o diretor mesmo, Carlos Saldanha, que é, né, ele que é o idealizador do projeto do Cidade Visível. Então, eu não sabia quem era o Carlos tampouco. Não sabia. Então, eu sabia que tinha sido convidada para estar no projeto que ia falar sobre isso, né? As narrativas, os entes e tal. Então, eu conversei como se eu estivesse conversando com uma pessoa desconhecida para mim naquele momento. E eu disse, e as coisas começaram a ficar assim, e aí eu já meio numa impaciência, né, de querer dizer para eles que o pensamento nosso é diferente do pensamento colonial, ocidental e tal. Eu disse, eu falei desse livro aqui. Ó. Eu falei, olha, se vocês, por que vocês não dão uma lida lá no Comissa Genó? Eu escrevi lá para mais de 10 textos sobre Matinta. Aí o Carlos Saldanha fez assim, esse aqui, ele já tinha comprado o livro. Então, eu falei, então se você já comprou, dê uma lida lá como eu trato a Matinta. Porque a Matinta não, ela não precisa ser endemonizada. Ela não é uma velha, ela não é uma bruxa, ela é um ente, ela é uma mulher comum do lugar, que ela pode ser uma mulher idosa, ela pode ser uma mulher de meia idade, como eu já sou, né? Eu acho que eu sou 44 já é meia idade, né? Não, não sei. É, Segundo o censo, a partir dos 40 mas hoje em dia, os novos 40, né? Os anos então eu já sou meia idade, já sou, eu quero ser. Eu falo que eu quero envelhecer legal. É, então, ela pode ser uma mulher na minha idade, ela pode ser uma mulher jovem, de 15 anos, ou ela pode ser uma criança. Então, a Matilda ela não tem um perfil, sabe, delimitado. Não, a Matilda tem que ser com uma idade de 60, que tem que ter não sei o quê, que joga o cabelo para frente. Não é bem assim. Né? Então, a gente tem uma leitura de uma Matilda daqui da Amazônia que não é. Ela pode ser homem, por exemplo. Né? Olha que curioso, interessante. Eu tenho um senhor aqui, e está vivinho, está vivo da Silva. Ele diz que ele tem certeza que o vizinho dele lá vira Matinta. Hoje, né, em pleno século XXI, no ano de 2023, a gente já escuta isso, né? Aqui.
Tem uma vizinha não, ela é uma amiga minha que ela mora num distrito chamado APU, que ela diz, ela é jovem, ela não tem nem a minha idade. Se ela tiver muito, é uns 38, quase 40. Ela diz assim, ei, Márcia, quando eu vim morar aqui, porque ela mora, não tem nem asfalto, é lindo onde ela mora. Muita árvore e tal, igarapé atrás. Quando eu vim morar aqui, a Matilda deu umas voltas aqui, uns gritos, e era aquele negócio passando, parece aquele morcegão e tal. De repente, é típico de uma Matinta. O que ela descreve é típico de uma Matinta. E ela me falou isso foi esse ano. Olha que incrível. Então, Aqui também. Ah, a gente tem essa relação, Paula, direto com essas. é. É que os nossos olhos de cidade, eles estão tão treinados para ver só o que a gente quer ver que a gente não deixa de ver o que tá ali, né? O que se torna invisível muitas outras coisas. Com certeza, com certeza. A gente tem muito a aprender com vocês. Eu fico fascinada com tudo isso. Me mostra mais, mostra pra gente agora, né? Para quem está vendo o vídeo, porque quem está ouvindo vai ouvir o podcast, está ouvindo não consegue ver, mas mostra as capas dos livros, mostra um pouco dos teus livros, e aí eu vou te pedir para você ler depois o teu poema do Feminino Infinito, que está publicado aqui, que está na página Mas cento e cinquenta e nove. eu não estou com ele aqui, eu acho que ele está por ali. Teria que, ele está ali, eu teria que pegar. Tá bom, mas mostra Tá? teus livros primeiro. Esse aqui é o Comissa Genó. Esse livro ele é só de narrativas. Ele tem. Só que a estrutura que eu escrevo é estilo poesia, né? E o meu filho ele fez uns desenhos aqui, ó. Ai, que lindo. É, Seu ele filho de fez, 14 anos, né? Fala um pouco. Você tem só esse é, filho, não é? ó, o Carlinhos, essa aqui é a Casa da Matinta. Ai, que legal. Ele queria saber, um dia ele me perguntou, mamãe, como que é a Casa da Matinta? Ele deveria ter seus 12 aninhos quando ele fez isso. Aí eu falei, filho, eu não sei como que é a casa da Matinta. A mamãe nunca entrou numa casa de Matinta. E como é que você imagina a casa da Matinta? Lógico que eu joguei para ele, né? E aí ele foi e desenhou. Aí ele desenhou e eu, então, né, de posse do desenho, fiz a leitura e escrevi para ele a casa da Matinta. E aí eu descrevo aqui como é a casa da Matinta, ele aprovou, e a casa da Matinta passa a ser como eu descrevi aqui agora. Então, esse aqui é de narrativa. Aham. Eu tenho esse aqui que é Infanto Juvenil, vai sair mais livros agora, infantis. Esse aqui é todo ilustrado pela Cris Eixe. Ah, eu adoro a Cris, ela é minha amiga. É, gente, Esse é gente sobre o povo maravilhosa. Cambeba, né? O povo Cambeba, É, que é a sua origem maravilhosa, sua o família. povo Cambeba e a gota d'água. E Cambeba, aí, né? Não é Cambeba, é Cambeba. o Daniel Munduruku reeditou esse aqui, O Lugar do Saber, e agora com a reedição ficou O Lugar do Saber Ancestral. Foi Daniel pelo UCA, que fez esse material, né? É muito típico do Daniel, esses tamanho de bolso, né? O Daniel, para quem não sabe, está nos ouvindo, eu vou falar. O Daniel está atualmente na novela. Qual a novela que ele está agora? A novela Das 9. das 9, fazendo um personagem, né? Um Ele pajé. faz o pajé. E ele é um autor maravilhoso de literatura infantil, juvenil. Ele também tem espetáculos teatrais, enfim, é um grande autor indígena. É muito, eu acho que até canta, se bobear, ele até canta. Olha aqui, esse aqui é o Aika Kiritama, Ai, que é a lindo! segunda edição do meu primeiro, esse foi meu primeiro livro, essa aqui é a segunda edição, é pela editora Jandaíra. A editora EDB quer concorrer o Jabuti com esse aqui. Tomara que ela leia a minha mensagem que eu retornei, né? Dizendo que eu, dando meu aceite. E esse aqui é Os Saberes da Floresta, também pela Jandaíra, que eu pensei esse livro dedicado aos professores, não só indígenas, mas não indígenas também. Sim. Então, ao todo, somam 5 livros que eu tenho publicado, de minha autoria, Uhum. e agora vai sair um pela Jandaíra, que é sobre mulher indígena, chamado De Almas e Águas Cunhãs. Vai sair
um pela editora Kraus, um pela editora Ciranda Cultural. Que lindo! E a gente vai ficar atualizado, vamos ficar prestando atenção nos teus novos livros. E avisa a gente, né, para colocar no Feminino Infinito, divulgar também na UBE. Ô, Márcia, já que o livro não está aí, eu estou com ele aqui. Mas eu não queria eu ler Ah, eu vou dar uma afastadinha aqui, que eu acho que ele está aqui, ó. Tá bom. Que o legal era você mesmo ler o seu poema, Fabrício, com a sua entonação. Está na página 159. 159. 159. E aí, depois disso, a gente vai finalizar com mais uma pergunta, que a gente tem um horário, mas eu estou adorando essa entrevista super original e eu quero mencionar também que eu vi quando eu fui fazer a pesquisa, né, para te divulgar melhor, que você participa de uma música com a Socorro Lira, não é isso? Ah, sim! Como A cantora. Socorro quer fazer um projeto muito bonito. O projeto dela visa é, é, criar um CD com poemas de várias mulheres indígenas. Aquelas que conseguirem musicar, beleza. Aquelas que não conseguirem, faz a letra e a Socorro ou alguém da equipe, né, que tenha o dom de pôr melodia, põe a melodia. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito. Tomara que ela consiga né, o projeto consiga verba para que isso aconteça. E é dessa forma que a gente está entrelaçada aí com a Socorro Lira. Isso, eu achei lindo. Grande cantora. Eu fiz uma busca, achei a música, achei lindo. Parabéns para você. Foi lindo. Ah, depois você me manda. Tá Eu bom, acho que eu não tenho, não. Depois você me manda. tá Eu bom. vou, eu vou ler. Tá. O- Chega uma idade. Eu estou na meia idade, estou na meia idade. O tempo de viver. Quando criança, brincava na rua, corria pela aldeia, sorrindo e a gritar: Sou eu, Cunhantão, Ainacuíra, que canta a infância da aldeia, meu lugar. Hoje o tempo pintou meu cabelo, o branco da vida a idade mostrou. Na voz que arrastada conta pausado, narrativas de lutas que o branco travou. Eu digo, Cunhã, senta aqui para ouvir. A fala anciã que procura orientar, tua garra, teu eco por direitos violados, a aldeia e a cidade precisa abraçar. A idade chegou, meu cabelo esbranquiçou. Meu tempo mudou, mas lento ficou. Meu lugar na aldeia não perdeu o valor. Velho, sou a sabedoria, sou o tempo, sou doutor. Feminino infinito. Parabéns, querida. É uma honra ter você aqui. Para encerrar, tem uma pergunta final que a gente faz, né? Que faz parte do coletivo, principalmente as mais ativas como você, que você participa de tudo mesmo. Você está com a gente em Portugal, você está com a gente no Brasil, você está com a gente em tudo quanto é lugar. Então, a pergunta final que a gente faz, né, é como você vê, né, principalmente você que tem uma visão da cultura indígena muito forte, diferente das mulheres só urbanizadas, né? Então, como você vê o estereótipo da mulher no presente, explícito ou sutil? Você vê ele explícito ou sutil na construção dos personagens nas produções literárias brasileiras, não só brasileiras, mas do mundo. Como você vê esse estereótipo da mulher na construção das personagens? Você falou muito da Matita, falou muito dessa tua, vamos dizer assim, consultoria para esse projeto importante do Saldanha, mas independente da literatura indígena, no geral, você acha que isso está explícito ou é sutil? Já superamos? Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? A sua visão sobre a construção de personagem na contemporaneidade? Personagem feminina, não necessariamente indígena, mulheres, né? A gente sabe, não sei se eu vou responder dentro da pergunta, se eu não estiver fora, tu me coloca aí, me orienta.
Mas eu quero começar dizendo, e lembrando e trazendo para a nossa conversa a Henriqueta Lisboa, Que ótimo. uma grande poeta, né? Isso. E a Henriqueta Lisboa, ela é minha patrona na Academia Formiguense de Letras, da qual eu tenho a honra de dizer que faço parte. Foi a primeira academia que me chamou para para sentar numa cadeira dedicada à literatura indígena. Então, a Henriqueta Lisboa, ela fazia as suas poesias, teve um tempo da vida dela em que ela escrevia suas poesias e Mário de Andrade, outros caras, poetas, homens, assinavam por ela. É. Então, muitas poesias de Mário e outros da época de Henriqueta não eram dele, eram delas, que eles assinavam para poder ser publicado. Então, elas desbravaram um caminho árduo, sabe? E de muita resistência, de muita luta, para que hoje, mulheres como eu, indígena ou não, negra ou não, tivesse aqui falando de poesia, para que o Feminino Infinito, com tantas mulheres reunidas, estivesse lançando um livro, uma coletânea de poetas, de poesia, de partitura de música, que seja. Mas antes disso acontecer, outras mulheres desbravaram por nós. É. E essas mulheres precisam ser lembradas. Hoje, a gente tem aí esses coletivos formados, o próprio coletivo Feminino Infinito, do qual eu tenho a honra de dizer para você, não pela amizade que te tenho, mas você sabe que eu tenho a honra de fazer parte, né? Pela seriedade que tem, pelo trabalho que desenvolve, por todo o projeto que você tem junto com a gente, capitaneado, né? Abraçado. Então, mas antes de nós, para que isso tivesse acontecendo no século XXI, em 2023, lá ninguém pode nunca esquecer o nosso passado, sabe, Paulo? Porque o É. nosso passado reflete o nosso presente. É isso Então, mesmo. a mulher hoje, ela está no cenário. Não sei se eu estou falando dentro, se é isso que tu queres que ouvir de mim, mas Não, a é mulher, isso mesmo. É isso mesmo. Sua mas a opinião. mulher, eu vejo cada vez mais esse cenário, esse cenário se abrindo para nós e a gente adentrando esses espaços, sabe? Hoje nós temos coletivo de mulheres indígenas escritoras, né? Mulheres indígenas escritoras. Um dia desse colocaram um card, eu compartilhei, que dizia assim: estava eu, Daniel Munduruku e Ailton Krenak no card. Então nos colocavam como escritores, literatura brasileira indígena. Aí eu disse que não, é literatura indígena brasileira, porque antes de ser brasileira, ela é indígena, porque ela Exatamente. nasce de nós. A gente tem um território, a gente tem um território memorial, a gente tem um território construído, sentido, sonhado e também que permeia nosso corpo é um território, né? Então, antes de ser brasileira, é uma literatura indígena, e eu preciso demarcar esse espaço, eu preciso demarcar esse território de uma literatura indígena, que tem um objetivo não de nos fazer escritores tão somente, tampouco de nos tornar best-seller, mas que tem o objetivo de dialogar. É a maneira que nós encontramos de dialogar com a sociedade não indígena, propondo à sociedade indígena, Paula, que a gente interligue mundos. E interligar os mundos, essa ponte que vai nos unir, se chama respeito, interculturalidade, decolonialidade ou descolonialidade, como a pessoa se sentir bem com a palavra, né? Mas que seja a pluralidade dos vários olhares e dos vários pensamentos que atravessam nossos corpos e que precisam ser respeitados. Eu faço uma literatura onde eu digo sempre que na ponta dela tem que ir amorosidade, tem que ir ternura, tem que ser com doçura, mesmo quando eu vou escrever um poema que ele é doloroso, como é o Índio Eu Não Sou, né?
Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu, nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou, e com desejo de nas Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Ah, esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou, meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Barcos, caravelas aportaram bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão, nos seus olhos uma missão: dizimar em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou Cambé, Bacocama, Uapixana, Banil, Munduruku, Tembé, Suruí, Bororo, Caiapó, Pataxó, e resisto com garra e com muita fé. Mas índio, índio não sou. Mesmo quando a gente faz um poema dessa natureza, tem que ter amorosidade na forma de recitar e na forma de quem recebe vai sentir mais ainda. É bem melhor do que eu ir, sabe, afoita para cima, que às vezes pode causar até um desconforto, um espanto em quem está ouvindo. É. Não, mas perfeito o que você falou. E com certeza, sem as ancestralidades, que inclusive no próprio livro, voltando aqui um pouco ao Feminino Infinito, a gente homenageia, a gente não tem Henriqueta, mas a gente tem aqui a, as nossas homenageadas, né? A Hilda Hilst, a Olga Savary, em poesia, a Anitta Mafaldi, a Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga, né? E Cássia Eller na música. Mas para dizer que é importante a gente valorizar mesmo a ancestralidade e com certeza o que você falou de que antes de ser uma literatura brasileira, o indígena estava aqui antes do Brasil ser Brasil. Então, vocês é que têm muito a nos ensinar e a gente tem que descolonizar isso e realmente abraçar toda essa cultura que é da nossa terra e que vocês têm todo o acesso antes de nós. E que bom que a gente pode aprender de vocês e que bom que a gente pode beber esse caldo que é a nossa raiz, né? Nossa raiz, nós somos miscigenados, somos uma mistura, né? Com muita migração europeia, mas a nossa raiz é essa cultura local que vocês nos trazem. E é muito importante o trabalho que vocês fazem. Márcia, muito obrigada. E eu entendi pela sua resposta que sim, ainda tem muito a se fazer pela mulher, mas que já melhorou, porque a coisa foi muito mais pesada no passado e realmente existem vários arquivos. No IED tem isso na USP, sobre as mulheres, onde a obra delas era assinadas por homens porque elas não poderiam assinar. Então você lembrou muito bem disso. É uma libertação hoje a gente poder ter o nosso nome assinando o que a gente pensa, né? E o nosso livro, né? Porque elas foram ter muito depois, não é? Então, hoje a gente poder levantar um livro desse aqui e dizer, tá aqui meu nome, eu Isso. assino, puxa vida, né? Mas, logicamente, Paula, que nós ainda vamos desbravar para que outras, por exemplo, hoje, eu fui lançar meu livro, eu já era bem adulta, eu já tinha meus 30 anos, né? Quando eu fui lançar o Ikakiritama, e eu paguei do meu próprio bolso. Eu vendi a casa da minha avó, que ela deixou para mim, e eu tirei ali uma graninha e fiz a primeira edição do Ikakiritama. Hoje não. Hoje a gente pode fazer uma coletânea e aparenta ter o poeminha dela lá, assinado por ela, ou uma editora vai, a gente indica, a editora vai e abraça aquela literatura, né? Isso. Então a gente também está desbravando caminhos para uma outra geração que está vindo aí e que Isso, ainda é isso aí. precisa, porque as editoras ainda precisam acreditar mais na literatura que a gente produz. Porque nosso material, como literatura indígena, ainda é produzido pelas pequenas editoras. A Jandaíra é uma pequena editora. A Kraus também, né? Mas se Deus quiser, e eu não sei se eu posso falar de Deus aqui, mas enfim, se o universo permitir, eu espero que você vá para uma grande como a Companhia das Letras e outras, para que você vá para o mundo, porque é o que merece a sua literatura e a sua poética, o seu talento, que você vá para uma editora que tem representatividade fora do Brasil também, que não fique só nessa bolha. Então, tudo que você falou foi perfeito, assim, eu adorei as suas respostas.
Eu acredito que quem está nos ouvindo, está nos assistindo também, é bem por aí. E esse lugar que tem que cada vez mais ser expandido e vocês fazem isso brilhantemente. E eu acredito também, só para fechar junto com você, que os coletivos eles surgiram muito, têm essa força hoje, exatamente porque a união faz a força, sem ficar repetindo o clichê, mas realmente juntas nós temos uma força que individualmente a gente é muito mais atravessada, muito mais amassada. As pessoas passam por cima, ou não valorizam, acham, é mais uma mulher, enfim. Todo esse clichê que a gente passou a vida. Né? Eu sou de uma geração também que era muito difícil publicar o primeiro livro. Então, essa libertação desse lugar do passado, essa renovação que a gente vive agora, principalmente nos últimos 5 anos, isso tem sido muito importante para a cultura brasileira e para as mulheres, né? Independente de serem brasileiras ou não. No nosso caso, a gente está falando das brasileiras dentro e fora do Brasil, que a gente abraça. Márcia, para encerrar, a gente vai pedir para você, a gente fala assim, deixe-nos uma frase que você ama. Ela pode ser sua ou de outra autoria. Então, deixe-nos uma frase para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, uma frase que você acha importante, que te move, e pode ser sua, da sua literatura, ou de alguém que você gosta, como Henriqueta, ou enfim, Henriqueta, outras pessoas que você tenha admiração, né? Ó, a frase que eu vou deixar é que a gente confie no nosso potencial, porque a gente só sabe que é capaz se a gente tentar fazer. E vou deixar você aqui com a frase da minha avó: a necessidade é que faz o sapo pular. Então, vamos ser sapos. Que lindo. Olha, muito, muito obrigada. Gratidão imensa, gratidão. A sua música realmente nos leva para um outro espaço onírico de alegria, de prazer e de entrega. Então, muito obrigada pela sua poesia, pela sua arte, por toda essa entrega que você nos dá e principalmente por estar junto com a gente tão firme e tão parceira no Feminino Infinito. Foi uma honra entrevistar você hoje. Eu que te agradeço, Paula. Muito obrigada. É, Obrigada o espaço cedido pela UBE, né? é, UBE. Obrigada UFB, por esse momento que você proporcionou aí, convidando não só a mim como pessoa, mas convidando a literatura indígena, porque onde está um parente, está todos os parentes estão juntos. Então, comigo está aqui uma um grande coletivo de escritores indígenas que abraçam e lutam é, por su, pela resistência através da arte de escrever. Gratidão. gratidão. Ó, a diversidade no coletivo Feminino Infinito é muito importante. Ter você entre nós é uma lição de vida para todas nós. Todas aprendemos muito. Hoje, antes de entrar na entrevista, eu recebi uma mensagem no direct de uma autora do Feminino Infinito dizendo: Paula, eu adoro o livro dela. Toda vez que eu abro um espetáculo teatral, eu faço uma citação. Então, você é muito mais amada, citada e honrada do que você imagina, principalmente no eixo Sudeste. Tá? Gratidão. Obrigada. Obrigada, querida. Chito Manito. Tchau.